Olá, estamos começando mais um programa Conexão Tupã, recebendo a visita hoje de Adriano de Avance Moreno, que é funcionário público em Tupã e também um fã de automobilismo que se tornou um cronista do assunto. É um prazer recebê-lo. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre automobilismo, principalmente Fórmula 1, que é a sua paixão. Há quanto tempo você acompanha o automobilismo? Desde meados dos anos 80. Eu acompanhava ocasionalmente, sempre curti algumas corridas e a partir de 1987, com mais afinco, passando a acompanhar praticamente todas as corridas a partir de 1989. E fui gostando, acompanhando até um pouco os pilotos brasileiros a princípio e depois curtindo a competição em si, os carros, motores, os circuitos por onde a categoria atravessa, suas particularidades e conversas, tudo o que rolava sobre o assunto. Nos anos 90, com o surgimento de várias colunas em jornais, eu passei também a escrever ocasionalmente, expondo minhas opiniões sobre o assunto. A princípio de modo um pouco irregular e a partir do fim de 95 escrevendo colunas semanais, que continuo até hoje. Você escreve em que jornal? Já escrevi para alguns jornais, especialmente para o Jornal da Cidade. Infelizmente, hoje em dia, os jornais praticamente não estão mais abrindo espaço para isso. Mesmo os grandes jornais, hoje em dia, reduziram bastante o espaço de automobilismo, até pela decadência do interesse do público em geral, ficando mais restrito ao público específico que curte automobilismo pelo automobilismo em si, não por ter brasileiros vencendo. E recentemente eu fico mais na internet, porque o espaço em jornal, infelizmente, ficou escasso. Mas você acredita que esse desinteresse do público é pela falta de algum brasileiro se destacando na Fórmula 1? Infelizmente, o brasileiro tem a cultura de só vencer. Inclusive, até o Ayrton Senna falava que segundo colocado é o primeiro dos derrotados. Não é uma postura apenas dele, mas boa parte do público em geral pode ver, só acompanha quando tem brasileiro vencendo. Há anos atrás tivemos o fenômeno do tênis com o Guga, mas porque o Guga começou a ganhar torneios importantes. Mas aí ele encerrou a carreira, não surgiu nenhum outro tenista do nível que obtivesse os resultados que ele obteve, e hoje o tênis praticamente não é mais assunto. Assim como há alguns anos atrás, e ainda um pouco atualmente, com o vôlei. Chegamos a ser campeões mundiais e felizmente hoje o vôlei, o trabalho da seleção, continua mantendo o esporte em evidência. No caso do automobilismo, como não tivemos mais nenhum piloto brasileiro vencendo e sendo protagonista, o interesse obviamente despencou. O público ainda acompanha quando vê que algum brasileiro está se destacando, como quando em 2008 o Felipe Massa quase foi campeão. Era uma grande promessa, sofreu um acidente. Sim, em 2009 também que o Rubinho pegou lá o carro da Brown e também disputou o título, também o assunto voltou um pouco, mas depois voltou de novo voltamos a ser coadjuvantes e não protagonistas. O público de automobilismo ainda existe, só que ele se reduziu mais àquele pessoal que acompanha com afinco as categorias, não se importando exatamente se há um brasileiro vencendo. Obviamente que tem sempre aqueles que ainda assistem na esperança de ver os brasileiros tentarem dar uma volta por cima, mas muitas vezes eles ainda ficam frustrados porque os brasileiros não vencem. Mas não é tão simples assim como se imagina. Depende muito do carro estar no lugar certo, na equipe certa e também no momento certo dessa equipe. O Rubens Barrichello, por exemplo, esteve na Ferrari no seu melhor momento histórico, só que a equipe praticamente era monopolizada pelo Michael Schumacher. Até nesse caso específico, tem aquele evento que ele estava na frente, nas últimas voltas ali, foi obrigado a dar passagem para o Schumacher. Em Zaltweg, em 2002. Que foi uma covardia, porque vimos depois que o Schumacher dominou amplamente a temporada. A equipe ele não precisava daquilo. Até certo ponto, o Schumacher até ficou um pouco com uma saia justa lá, o público começou a vaiar. E, de fato, para um piloto do quilate que o Schumacher foi, teoricamente, precisar receber a posição do companheiro de equipe para vencer a corrida chega a ser um demérito.
nenhum piloto, por melhor que seja, é imbatível. Ele tem seus bons momentos, os maus momentos e... E no caso ali, acredito que era um mau momento não dele, mas do carro, né? Sim, mas também naquela corrida, o Rubinho esteve melhor que ele o fim de semana inteiro. Mas a equipe simplesmente, por medo, eles já tinham sido campeões em 2000 e 2001. E em 2002 eles tinham o melhor carro da competição. Na prática, isso era desnecessário. Hoje eles voltaram a liberar um pouco o jogo de equipe, mas mesmo assim a coisa ainda é aquele lance. As equipes veem o seu lado. E no caso da Ferrari, muitas vezes era o lado deles, não importando o que os fãs iriam achar. Infelizmente é aquele lance, o fã mesmo, no caso da Ferrari, muitas vezes não quer saber qual piloto da Ferrari vença, desde que a Ferrari vença. É praticamente uma instituição nacional, quase uma religião para os italianos. A Ferrari acho que é a equipe que é mais vista como equipe mesmo. Por exemplo, o Senna, o Piquet, o Barrichello, o brasileiro acompanhava, torcia independente da equipe em que ele estivesse. Sim, a Ferrari é o contrário. A Ferrari, o torcedor da Ferrari torce pela Ferrari, independente de quem for o piloto. Na verdade, aconteceu uma vez em San Marino, circuito de Imola, que o Riccardo Patrese, um italiano, acho que foi em 83, ele estava liderando a corrida e ia vencer. Aí ele teve um acidente na curva da Acqua Minerale e saiu da corrida. E quem estava em segundo lugar era um piloto da Ferrari, nem era italiano, que eu me lembre. Acho que era o René Arnoux, eu não lembro de cabeça. Era francês. Mas a torcida foi ao delírio, porque uma Ferrari ganhou a corrida. Enquanto o piloto que saiu, que era italiano, mas corria por um time inglês, a Brabham, não se acidentou. Não teve o mesmo impacto ali, não tinha o mesmo entusiasmo da torcida. Exato. Você falou que começou a acompanhar nos anos 80. Naquela época, Piquet já era campeão, o Senna estava subindo. Como que era esse momento? Para os brasileiros não podia ter coisa melhor. O Piquet já era um bicampeão consagrado, reconhecido como um dos melhores pilotos da história, e o Senna era tido como uma promessa em potencial. Que se confirmou posteriormente, Exato, porque tivemos outras promessas que infelizmente não se confirmaram, né? Sim, o Senna, depois do seu ano de estreia na Toleman, em 84, onde ele mostrou boa parte de sua capacidade com um carro tecnicamente limitado, ele conseguiu para 85 um lugar na Lotus, que apesar de não ser mais o time de ponta que era, ainda era uma escuderia muito bem estruturada e onde ele teve chance melhor de mostrar o seu talento, vencendo suas primeiras corridas e fazendo suas primeiras pole positions. E foi com a Toleman, que em 84, se não me engano, que ele deu aquele show na chuva que depois se tornou uma marca registrada dele. Sim, não lembro que corrida. Foi em Mônaco. Estava uma chuva torrencial e ele estava vindo mais rápido que todos os outros e se a corrida não tivesse sido interrompida, mais 2 voltas ele provavelmente teria superado o Prost, que estava à frente. Um carro bem inferior, né? O carro era inferior, mas tinha um chassi de boa estabilidade. Então, em algumas características de pista, isso permitia que o piloto tirasse do carro. Lógico, o talento conta, mas um carro que tem um pouco de alguns pontos positivos ajuda o piloto a superar as limitações do carro. Se o piloto for capaz de Exato. Alcançar esse limite do carro. E ultrapassá-lo, coisa que o Senna conseguia tirar de letra em muitas pistas. Nem sempre dava certo, mas ele conseguia dar o seu show. Assim, muitas vezes na Lotus, o carro não era páreo para o melhor carro da época, que era a McLaren, mas permitia que o Senna mostrasse a velocidade dele. E isso, claro, chamava a atenção dos outros chefes de equipe que viam nele o potencial de um futuro campeão do mundo. E o Senna era visto como um bom moço, até hoje. Ele e soube o Prost não, era também. a antítese dele, né? Na verdade, o Prost não é que ele era... O Piquet era mais, assim, digamos, fazia o papel... Desculpe, eu fiz confusão. O Piquet. O Piquet tinha mais, assim, não tinha paciência para aturar jornalista. Não significava que ele desprezava o talento dos jornalistas, ele apenas tinha outras prioridades. O Senna, desde cedo, soube trabalhar a sua imagem, de modo que ele sempre foi muito mais afável com os jornalistas e até hoje ele tem até mais
mais lembrado que alguns outros pilotos. Inclusive o Piquet, apesar de não ser esquecido, ele é mencionado não com tanta reverência quanto o Senna. Mas o Piquet foi tão bom quanto o Senna. Talvez o que diferenciava é que ele não era tão arrojado. O Senna costumava dar mais show pelo seu arrojo de sempre ir acima do carro. O Piquet já era mais pragmático e metódico. Ele já era mais conservador no estilo de guiar? Não, ele era veloz. É que, por exemplo, a diferença na condução de um carro. Porque o Prost geralmente não costumava empolgar. Ele era chamado de professor porque ele sabia fazer uma pilotagem redonda. Quase nunca se via ele saindo do limite da pista ou forçando demais o carro. Ele tinha uma pilotagem tão redonda, assim, andava corretamente, que ele não parecia veloz. Mas até hoje é um dos maiores vencedores, é tetracampeão do mundo e também tem um dos melhores números de voltas mais rápidas de uma corrida. Ele apenas dava a impressão de não ser rápido, porque ele não fazia estripulias com o carro. Geralmente pilotos assim muito arrojados costumam às vezes subir em cima de zebra, às vezes até se escapar de uma curva, porque eles tentam dar mais do que o carro... Ou é tudo ou nada, ou você ganha ou você bate, roda e perde posições. Exato. O Senna às vezes fazia isso. Algumas doses de arrojo, porventura não quebrava o carro. A Lotus também não era um carro muito confiável, ou às vezes até sair da pista. Quando não, ele às vezes dificultava muito uma ultrapassagem e acabavam os dois fora da pista, como aconteceu com ele e o Mansell em Jerez de la Frontera em 87. Nenhum dos dois simplesmente arredou e os dois acabaram fora da pista. E o Piquet atrás apenas se divertia vendo os dois brigando. Foi nesse evento que foi dada uma capacetada no outro piloto, que o Senna meteu o capacete na cabeça do outro, não? Não, na verdade quem fez briga nisso foi o Piquet com o Eliseu Salazar em 1982. O Piquet então é mais antigo e não tem nada a ver os pilotos. O Piquet com a Brabham era Hockenheim, o GP da Alemanha daquele ano. Ele estava liderando a corrida e ao passar o Eliseu Salazar, que era um retardatário, o Salazar simplesmente se equivocou e os dois carros se tocaram. Que era uma curva em S. Era uma chicane. Eu lembro exatamente do local, eu lembro do acontecimento, eu não lembro dos pilotos, nem muito menos do ano. Aí o Piquet ficou tão puto que já partiu pra porrada ali mesmo, socando o Salazar de capacete e tudo na frente das câmeras. Foi assim, uma coisa que ficou na história do automobilismo. Entrou pro folclore da Fórmula 1. Só que ninguém fala que naquela corrida o motor do Piquet, que era o BMW, iniciando suas primeiras etapas na Fórmula 1, estava prestes a quebrar. Mais umas voltas e talvez o Piquet ficasse pela pista. Mas claro que hoje em dia o pessoal lembra mais da porrada que o Piquet deu no chileno. Foi o que marcou. Sim. Foi o que marcou. Aquilo ficou no passado. Hoje, quando o Piquet e o Salazar se encontram, dão risadas daquilo, se tornaram amigos. É de uma época em que havia rivalidades na Fórmula 1, mas elas não eram tão extremadas. Os pilotos podiam se permitir serem amigos fora da pista. E ao mesmo tempo brigar dentro da pista. Sim. Não só brigar no volante, por posições. Às vezes, como nesse caso aí, brigar fisicamente até, né? Era uma época onde os pilotos podiam ser eram mais honestos. Assim, a categoria não vivia com seu politicamente correto como é hoje, onde praticamente piloto xingar a mãe do outro praticamente já vem punição da FIA, ou até toque de carros. Era uma época... Esse evento que você falou aí que não era politicamente correto, houve um evento aí que o Senna e o Piquet, né, que eram rivais, e eles, nesse caso, eles eram rivais não só dentro como fora da pista. Um insinuou que tinha tido um caso com a namorada do outro, alguma coisa assim, e isso aí se alimentava as rixas de uma forma que eles não conseguiam conviver juntos, né? Infelizmente o Senna, como piloto em ascensão, passou a dividir o mesmo espaço que o Piquet. E todo piloto de ponta vê outro piloto de ponta como um rival em potencial. O público, claro, queria que eles fossem amigos, mas se esquece que muitas vezes isso não é possível. E a rivalidade acabou descambando para um nível em que eles não eram amigos realmente. Às vezes apenas se suportavam,
fazia uma entrevista aqui, ou como aquele pódio em 86 no Rio de Janeiro, onde ambos seguraram juntos a bandeira brasileira. É o minimamente necessário. Exato. Quando não dá para fugir mesmo. Exato. Mas aí, e claro, também tinha a rivalidade pelos jornalistas, o Piquet com seu estilo curto e grosso, falando abertamente, o Senna um pouco mais polido. Tinha os jornalistas que preferiam mais o Senna e os que preferiam mais o Piquet. E isso às vezes também, o Senna por vezes também exagerava. Teve uma vez que ele andou até brigado com o Reginaldo Leme, achando que ele tinha feito umas matérias que ele não gostou muito, mas isso felizmente foi superado. Isso até motivou em algumas etapas, acho que foi em 92, que a Globo até deixou o Reginaldo afastado de algumas corridas por causa dessa rixa. Mas o Reginaldo recuperou o espaço dele e também normalizou as relações com o Senna. Porque o Reginaldo Leme me parece que é um dos poucos, se não o único jornalista dentro da Globo que realmente entende do assunto, que tem acompanhado aí há quase 40 anos a Fórmula 1. Sim, o Reginaldo Leme cobre a Fórmula 1 desde 1972. Então há mais de 40 anos. Exato, ele começou como repórter do jornal Estado de São Paulo. No fim da década de 70 que ele foi para a Globo e está lá até hoje. Ou seja, ele realmente entende do assunto, não é como os outros jornalistas que cobrem isso, cobrem aquilo, futebol, basquete, não, Olimpíadas, a coisa dele específico. Hoje temos poucos jornalistas no Brasil que são realmente dedicados a essa cobertura, sendo o Reginaldo Leme, só não é mais experiente que o Cláudio Karsug, que até recentemente estava na Jovem Pan. Que tem aí seus 80 e poucos anos 82 hoje. anos. Ou seja, tem muito mais estrada, né? Sim, ele já acompanhava a Fórmula 1 desde os anos 60. Depois temos outros jornalistas que se dedicaram ao assunto, Lemir Martins, Mair Pena Neto, o Lívio Oríquio. Quem mais? Também temos o Luiz Fernando Ramos, da geração mais nova. E hoje, infelizmente, poucos jornais nacionais mandam repórteres às corridas. Temos a Tatiana Cunha pela Folha de São Paulo, temos o Luiz Fernando Ramos, que ele mora na Europa e publica as matérias no jornal esportivo Lance. E sobre acidentes na Fórmula 1? Me parece que o Senna foi o último a falecer numa corrida. Exatamente. Goste ou não, a perda do Senna foi traumática para a categoria. Aconteceu praticamente ao vivo. Embora ele tenha sido declarado morto no hospital, praticamente as sequelas sofridas na pista já inviabilizavam sua sobrevivência. E no dia anterior tinha morrido um outro piloto no treino. O austríaco Roland Ratzenberger. Estava começando e correndo por um time pequeno. Como era praticamente um novato desconhecido, a morte dele impactou, mas a do Senna no domingo foi literalmente um impacto tremendo. E aquilo motivou a FIA a modificar as regras técnicas dos carros, que hoje são extremamente muito mais seguros. Naquela época, se comparar as fotos dos carros, você vai ver que os pilotos quase corriam com a cabeça totalmente exposta. E hoje é o contrário. Hoje eles têm proteções laterais, os carros têm cabos segurando os pneus, que às vezes, em algumas pancadas, os pneus voavam. Inclusive teve até um caso na IndyCar nos anos 90, que batida em oval, que o pneu voou por cima do alambrado e foi caindo na arquibancada. Incêndio até a década de 80 era comum, incendiar um carro depois de um acidente. Niki Lauda, por exemplo, né? Isso do Niki Lauda foi em 76, em Nürburgring, que o carro dele bateu no Nordschleife e ele acabou ainda atingido por um carro que não conseguiu desviar. E pegando fogo ali, conseguiram resgatar ele e quase chegar até a dar a extrema-unção no hospital. Mas algumas corridas depois ele estava lá para defender o título, que ainda era o líder do campeonato. Infelizmente, na última corrida, ele sentiu que não tinha condições. A prova foi disputada no circuito de Fuji, no Japão, e caiu uma chuva torrencial e ele simplesmente não abandonou a corrida. E o James Hunt conquistou seu primeiro e único título. A torcida ferrarista, claro,
condenou o Lauda chamando de covarde, mas no ano seguinte, já plenamente recuperado, ele se tornou bicampeão pela equipe italiana. E anos depois, em 84, conquistaria o tricampeonato. Nós vamos fazer uma pausa aqui e já voltamos falando de automobilismo, especialmente Fórmula 1.